Let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. 12 dias para 12 meses de bênção em nossas vidas. 2025 será um ano de bênção, um ano de conquista. Paz seja com todos. Nós estamos aqui no nosso segundo dia e nós vamos estar falando hoje sobre quietude, né? Como nós usamos essa calmaria, né, dentro de nós, né? Se nós usamos para aquilo que é bom ou se nós usamos para aquilo que vai nos paralisar, aquilo que é ruim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o texto que nós vamos ler, a referência hoje é 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Elias. Diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Elias, ele profetizou isso. Os olhos dele não estavam vendo, né? Então ele, por saber quem Deus é na vida dele, saber o que Deus fez, o que Deus continua fazendo, né, a forma que Deus usa ele faz uso, né, dessas palavras, ele faz uso da sua voz para profetizar. Eu não vou entrar muito na história, porque nós vamos falar só sobre 3 pontos. E o primeiro ponto é ouvir, segundo ponto, profetizar, terceiro ponto, visualizar. 3 pontos que são fundamentais em nossas vidas para que a gente possa caminhar, né, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa caminhar no direcionamento de Deus, sendo direcionado totalmente pelo Espírito Santo. Então, esses são os 3 pontos. Então, o primeiro ponto que Elias, a decisão dele, né, dessa passagem, ele está vivendo um tempo de desafio, um tempo desafiador. Ele veio de uma vitória e agora, por conta dessa vitória, ele lança uma palavra. Essa palavra era: não iria chover. Não choveu. Agora ele libera outra palavra: vai chover. Ele olha para o rei Acabe e ele fala: vai lá, pode comer, pode beber, porque está vindo grande chuva. Se prepare, porque a chuva está vindo. Não tinha sinal de chuva, mas ele abriu a boca e profetizou. Por que ele fez isso? Porque ele fez uso do primeiro ponto, esse ponto de ouvir. Ele sabia de quem era a voz que ele ouviu quando chamou para o ministério. Ele sabia de quem era a voz quando ele foi escolhido para essa caminhada. E essa voz não veio de qualquer lugar, essa voz veio do céu, essa voz veio de Deus. Então ele ouviu a voz correta, por isso que ele teve tanta autoridade para falar e as coisas acontecerem, porque ele ouviu. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos o direcionamento de Deus, nós não tememos, ou pelo menos não deveríamos temer, né? Porque isso nos dá uma confiança. Deus todos os dias nos mostra a prova de seu amor. Todos os dias Ele mostra, nos dá provas da sua existência. A Bíblia diz que todas as coisas foram formadas por Ele. Então, basta olharmos para todas as coisas. Se a gente olhar à nossa volta, nós vamos ver nossa manifestação da graça dEle, do poder. Manifestação de quem Ele é. Então, o primeiro ponto, ouvir. Se você ouvir a voz dEle, o direcionamento dEle, você não vai se arrepender, porque tudo aquilo que ele fala é para dar um direcionamento correto, para dar um norte. Às vezes Deus ele nos tira, ele vê que nós estamos esperando as coisas acontecerem na direção errada. Deus ele vem e nos reposiciona. Com a sua voz, ele nos reposiciona, nos colocando no caminho certo. Elias faz algo parecido também, porque quando Elias, ele olha, ele tem um moço, né? Tem um menino que está com ele fala para o moço: sobe, vai lá, olha para o céu. O menino ele vai e fala: não tem nada, não tem nada lá, não aparece nada, né? O céu estava limpo, não via nada acontecer. Não via nenhum sinal daquilo que Elias tinha profetizado. Elias tão confiante e o menino procurando algo que confirmaria aquilo que Elias tinha profetizado, mas não tinha, não existia. Não é que não existia. Se a gente ler com atenção e a gente ler com cuidado esse texto, a gente vai ver Elias, quando o moço vem e vai falar com ele e diz que não tem nada, que não viu nada no céu. Elias começa a fazer como Deus faz com a gente.
reposicionando o menino. Ele fala assim: sobe, olhe na direção do mar. Elias dá um direcionamento certo para ele. Quando ele olha, ele sobe, ele olha no lugar onde Elias tinha direcionado. Agora chegou a vez do menino ouvir mesmo, não apenas escutar. Quando ele ouve, ele é reposicionado, ele vai olhar para o lugar certo, na direção correta. Ele volta e vai falar com Elias. E agora as palavras do menino já é diferente, as palavras daquele moço é diferente. O que ele fala? Ele fala assim: eu vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele relacionou, né? E aí ele fala aquilo para Elias já era o suficiente. Elias ouviu, Elias profetizou. Agora Elias está visualizando. Quando o menino vem e fala: eu vi subir do mar uma pequena nuvem, ele não precisava falar mais nada, não precisava dizer a medida, não precisava dizer o tamanho, a cor, não precisava falar nada. Ele viu. Era uma pequena nuvem? Sim, mas era a sinalização da abundante chuva que estava por vir. Às vezes nós esperamos algo gigante para trazer uma confirmação de uma palavra liberada. E nós perdemos de receber a abundância de Deus, porque nós relacionamos a abundância de Deus a algo grande diante daquilo que nós estamos vendo. Mas a medida de Deus é diferente. O método de Deus é diferente. É diferente do nosso. O pequeno que nós visualizamos é o suficiente para Deus tornar grande. O pequeno. Então não é sobre tamanho, não é sobre medida. É sobre você enxergar aquilo que foi profetizado mediante aquilo que você ouviu. Não se trata do que os seus olhos estão vendo, mas se trata da confirmação em seu coração dada por Deus. A chuva veio, e não foi uma chuva qualquer, veio a abundante chuva do céu. Veio, foi o suficiente para ele viver. Sabe, o amor de Deus por nós é tão grande, e Deus ele sempre nos mostra, nos dá prova de seu amor, cuidando, instruindo, disciplinando, porque o amor de Deus não está referente apenas aos carinhos, sabe, aos abraços de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele gosta de mimar os seus filhos, mas quando também é para repreender, ele também sabe como repreender. Mas até mesmo a repreensão de Deus é com amor. Até mesmo a repreensão de Deus demonstra, né, o carinho, o amor que ele tem por nós. A Bíblia diz em João 3,16, né, um texto que a gente já conhece, que fala do amor dele. A Bíblia diz assim, que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho. O amor de Deus, ele é medido pela entrega dele. Quando Deus ele quer demonstrar o amor dele para você, ele te entrega algo. Ele te entrega algo. Ele entregou seu filho. Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Sabe, não deixe a sua mente trabalhar de acordo com aquilo que os teus olhos estão vendo diante das circunstâncias, porque isso vai minimizar o amor de Deus na sua vida. E o amor de Deus não foi feito para ser minimizado, não. O amor de Deus é tão grande que não tem como alguém tentar diminuir, não tem como. Então não deixe os seus olhos fazer com que os teus pés paralisem diante daquilo que você está enxergando. Não deixe, não permita. Não permita. Ouça a voz de Deus. Profetize sobre seja qual for a situação. E assim, visualize o milagre. Visualize aquilo que você profetizou. A quietude de Elias fez com que ele fosse ousado para alcançar uma bênção de Deus. Mas a mesma quietude que ele usou para ser impulsionado por Deus, quando ouviu a voz de Deus, a mesma quietude fez com que ele ouvisse a
voz de Jezabel, dizendo que queria matá-lo. E essa mesma quietude fez com que ele paralisasse. Ele foi se esconder, ele fugiu, ele pediu a morte, ele decidiu parar, ele quis entregar o ministério. Mas Deus não permitiu, porque não era tempo de entrega de ministério. O tempo de Elias não tinha acabado. Não tinha. Elias confundiu a voz. Elias se esqueceu da autoridade que estava sobre ele. E ele decidiu olhar para a circunstância. Alguém estava perseguindo. Alguém estava querendo matar. Alguém estava querendo acabar com o ministério. E ele foi ouvir essa voz. Ele ouviu a voz das circunstâncias. Não ouça a voz das circunstâncias, porque ela vai te paralisar. E Deus não quer isso para você. Então hoje o que eu tenho para você é dizer: não pare, continue. Aquiete seu coração diante das situações. Aquiete seu coração diante das ameaças. Aquiete seu coração diante das guerras, das tribulações. Aquiete. E saiba que o Senhor é o seu Deus. E tudo Ele pode fazer ao seu favor. Deus abençoe.